Olá, para você que já me acompanha no meu canal, meu bom dia, que Deus te abençoe. E para você ainda que não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte desse canal. Vai ser uma bênção e um prazer muito grande ter você aqui como membro desse canal. Esse canal é onde nós estudamos a Palavra de Deus. E hoje eu vou convidar você para fazermos aqui um estudo sobre um verso muito bonito que eu gosto muito aqui em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7. Eu quero explicar para você um pouco mais sobre esse texto. E eu gostaria que você pegasse também um papel e uma caneta para que você possa marcar aí os textos que eu vou ler aqui nessa manhã, para que você possa compreender mais sobre a palavra de Deus, tá? Mas antes de nós começarmos aqui esse estudo, eu gostaria de orar com você. Então aí mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido e grandioso Pai, obrigado por mais uma vez estarmos aqui na sua santa presença, onde nesse exato momento, Senhor, vamos abrir a tua palavra. Que o seu Santo Espírito, Senhor, permaneça conosco para que possamos entender a cada texto lido a partir de agora. Venha ficar conosco. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Apocalipse capítulo 1, versículo 7 é um texto maravilhoso, é um texto de grande promessa. Muitas vezes nós temos visto muitas pessoas dizerem que Apocalipse é um livro selado, que as pessoas não entendem porque dizem coisas aqui que, na verdade, se você não fizer um estudo teológico, escatológico, de hermenêutica, e exegese, você jamais vai compreender o estudo de Apocalipse e nem também Daniel, né? O livro de Daniel, livro de Apocalipse, livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias, às vezes fala muitas coisas são simbólicas, principalmente o livro de Daniel e Apocalipse. Nem tudo que está escrito aqui é literal, então não podemos entender os escritos de Apocalipse e nem Daniel como literal. Muitas coisas aqui são figuras, são símbolos. Então, esse não é um livro fechado. Esse é um livro, com muita riqueza de esperança para nós. Principalmente o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Mas não é sobre o livro completo de Apocalipse nem Daniel que eu quero falar com você hoje. Hoje eu quero compartilhar com você a mensagem de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Então, você já está preparado? Pegue então aí o seu papel, a sua caneta, também pega a tua Bíblia, que é importante, que o que nós fazemos aqui é estudar somente a palavra de Deus, tá? E vamos deixar que Deus fale ao nosso coração nessa manhã. O texto de Apocalipse começa dizendo assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aquele que transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É um texto pequeno, mas um texto de muita importância. Por quê? Veja que quando diz assim, vede que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Quando diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá, esse vai ser um evento literal. Jesus não vai vir às escondidas. Ele virá nas nuvens do céu. Isso ele deixou muito bem claro. E nós vamos ver hoje nesse estudo. E aqui também diz que aquele que os traspassaram ele. E eu vou ler esse verso, onde diz que aqueles que os traspassaram é aqueles que pregaram Cristo na cruz, né? E esse texto está aqui em Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, e o versículo 34 diz assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Quando Jesus disse essas palavras, Jesus estava dizendo assim, Pai, perdoa eles pela sua ignorância, pois eles não sabem quem eu sou. Se eles tivessem crido em mim, eles não estariam fazendo isso que eles estão fazendo. E por que quando diz assim, essa aquele que os traspassaram? Porque essa será uma ressurreição especial daquelas pessoas que crucificaram Cristo.
Porque Cristo prometeu a Herodes que um dia ele viria e ele próprio veria ele vindo. Porque ele diz assim, esse reino aqui não é reino meu reino é de outro lugar. E quando lemos aqui Marcos capítulo 14, o versículo 62, Cristo vai dizer assim, ó, disse-lhe Jesus, eu vou ler aqui o 59, para que você possa compreender mais sobre o que está acontecendo quando Jesus estava aqui na presença, lá no Sinédrio, na presença de Pilatos, né? Ele diz assim, na presença do Sinédrio, na verdade, ele diz assim, ó, no 57, então levantaram-se alguns que eram os falsos testemunhas contra ele. Nós ouvimos dizer, eu destruirei esse templo e edificarei por mãos humanas, e eu em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Aqui está dizendo, quando Cristo diz assim, ó, se você está vendo tudo isso aqui um dia eu destruirei, e em 3 dias eu vou fazer novo. Mas Cristo não estava se referindo a um monumento feito, ao templo, estava referindo ao templo do corpo dele, né, que ele havia de morrer e ressuscitar. E aí no versículo 59 diz, nem assim o testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes? Que testificaram contra ti? Ele, porém, se calou, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, tu és Cristo, o Filho de Deus bendito? Então aí Cristo disse, então Jesus respondeu daí, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, aqui nós entendemos que vai ser uma ressurreição especial para aqueles que crucificaram, que condenaram Cristo. Eles morreram perdidos, mas Cristo prometeu que eles, um dia, verá ele vindo na glória do seu Pai com todo o poder e toda a glória, para que eles soubessem que aquele que eles condenaram, que eles mandaram crucificar, era o verdadeiro Filho de Deus. E quando Jesus disse que o reino, que ele não tinha um reino aqui nessa terra, o reino dele era de outro lugar, era do céu. Ele estava falando a verdade. Então, quando Cristo disse isso, Cristo deixou muito bem claro que um dia ele viria aqui nessa terra. E também isso foi uma promessa que ele fez. E lembre-se que quando Deus fala, Deus cumpre. Eu quero ler um texto aqui com você no Velho Testamento, que está aqui em Números, capítulo 23, no versículo 19. Tem um verso aqui muito bonito, que você vai ver que quando Deus fala uma coisa, Deus cumpre. Eu vou ler aqui 23, Números, capítulo 23, no versículo 19. Diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura não tenho eu dito, não fará? Então, tudo que Cristo disse que vai fazer, ele vai fazer. E se nós lemos aqui Mateus capítulo 16, versículo 21, olha que Cristo disse. Cristo diz assim, desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Jesus disse que ia morrer, também disse que ia ressuscitar, e também disse que ia voltar. Então Jesus não vai voltar, Jesus já está voltando, né? E é importante saber que quando Jesus disse isso, essas promessas, nós temos que confiar na palavra de Cristo. Porque ele prometeu que um dia ele vai vir, primeiro ele ia preparar o lugar, e depois em seguida ele voltaria. Essa promessa ele fez aqui em João capítulo 14. É o que nós vamos ler agora, tá? Então você acompanha na sua Bíblia também essas passagens, e você vai fazendo um paralelo aí dos textos que eu estou lhe mostrando, e você vai colocando aí em um papel,
para depois você ler todo esse conjunto de texto, tá? E aqui em João capítulo 14, no versículo, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejai vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Jesus deixou claro que a vontade dele é aonde ele estiver, que estejais, eu e você também com ele. Porque Cristo não veio nessa terra para se entregar, morrer e deixar nós assim, deserdados. Não foi isso que ele fez. Ele veio, se entregou por mim e por você, para que quando ele subisse novamente aos céus, da onde ele veio, ele prepararia o lugar e assim que estivesse preparado, ele voltaria para tomar aqueles que acreditam nele. Tá? Então, hoje nós devemos estarmos preparados. Não devemos nos preparar, devemos estarmos preparados para quando ele voltar, para que possamos ser levados para o céu junto com ele. E aqui em Mateus capítulo 24, Cristo diz que vai vir em toda a glória. Agora ele não vai vir mais como um bebê, como uma criança, que vai nascer, crescer, ser educado, trabalhar. Não é nada disso. Cristo não vai vir assim mais. Veja como ele diz que como ele vai vir. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todo o povo da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com som de muito forte trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma extremidade à outra do céu. Veja, ele diz que ele vai vir com todo o poder e toda a sua glória e com todos os anjos do céu tocando trombeta. E ele vai mandar os anjos separar agora os seus escolhidos. Os escolhidos de Deus é aquele que confia realmente em Deus, que entregou a sua vida a Jesus. Nem todas as pessoas que vivem nessa terra vão poder ser salvas. Não porque Cristo não quer, é porque elas rejeitaram esse chamado de Cristo. Meu irmão, não pense que Cristo vai levar você esforçado para o céu. Ele não vai pegar no seu colarinho e vai erguer você e vai levar para o céu. Cristo não vai fazer nada disso. Por isso que Cristo deu para mim e para você o livre arbítrio, para que nós possamos fazer na nossa vida o que nós quisermos. Mas lembramos que tudo que nós fizermos através do corpo, nós dará conta. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Então, nós temos que pensar que nós podemos fazer de tudo. Só que depois disso, nós não podemos dizer que Cristo foi injusto conosco. O que nós vamos escolher hoje é o que vai decidir a nossa vida eterna quando Jesus voltar. Tá? E veja que Cristo, quando ele manda seus anjos fazer a colheita aqui, separar, Cristo vai separar os bodes das ovelhas. Eu vou ler para você esse texto que está aqui em Mateus. Só você virar mais uma página na sua Bíblia, Mateus capítulo 25, o versículo 34. Ele vai dizer assim, ó, eu vou ler o versículo 31 para que você compreenda como Cristo vai separar o povo dele, as ovelhas do bode, ou seja, o povo escolhido do povo que vai ficar, aquele povo que rejeitou o chamado de Cristo. O Mateus capítulo 25, 31 diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então assentará no seu trono da sua glória. Todas as nações
se reunida diante dele, e ele separará um dos outros, como um pastor separa os bodes das ovelhas. Você entendeu aqui, né? Então, quando ele vir na sua glória, no seu trono, ele sentará e todas as nações vão estar diante dele. E então ele vai mandar separar agora o que pertence a ele e o que não pertence a ele. É simples assim. Ah, mas eu acho. Meu irmão, você não acha nada. Você não é para você achar. É só para você concordar com o que Deus está falando. Tá? Ele colocará as ovelhas à direita e o bode à esquerda. Então, dirá o rei que estiver à sua direita: vinde. Isso é o que você vai... Isso é que eu espero ouvir da boca do Todo-Poderoso. Eu tenho certeza também que você deseja ouvir essas palavras. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos tem preparado desde a criação do mundo. Eu tenho certeza que você gostaria de ouvir essa voz da boca do Criador, do Todo-Poderoso. Vinde entrar no reino que está preparado desde a fundação. Olha que lindo. Mas também ouvirá um momento de angústia, de tristeza, que não pode mais haver arrependimento. E haverá estas palavras. Mateus capítulo 25, 41. Eu vou ler aqui no versículo 40 para você entender mais aqui, profundo aqui esse contexto, que vai dizer assim: responderá o rei: em verdade vos digo que nunca o fizeste um desses meus pequeninos, a mim não fizeste. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Isso vai ser umas palavras muito dolorosas, mas é a pura verdade. É como eu disse, Deus não vai levar, Jesus não vai levar você à força para o céu. Jesus fez aquilo que nenhum ser humano poderia fazer. Ele veio até essa terra, pisou e se entregou por mim e por você. Nós foi comprado por preço de sangue. Ele derramou na cruz o sangue do Deus Todo-Poderoso. Você pode ver que em algum momento, por alguns instantes, Deus separou de Jesus. Quando ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Veja que o pecado faz separação entre nós e Deus. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Ao mesmo tempo que o semblante de Cristo está repleto, está brilhoso, de ele dizer essas palavras: bendito de meu Pai, Cristo também vai sentir uma certa profunda tristeza. Porque quando ele diz assim: separai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque você que vai ficar, você não se entregou a Cristo, você quis se unir a uma coisa que não é necessária para você, que é as coisas do mundo. Você já viu que as coisas do mundo não pertencem a nós. Nós já vivemos as coisas do mundo, então nós sabemos, mas hoje nós temos um chamado para Cristo, para viver com Cristo. E lembrando que agora Cristo vai vir como o Senhor dos Senhores. E Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19 vai dizer que agora ele vai vir, sabe como? Com vestes talares, no seu peito um cinto de ouro, na sua cabeça não terá mais uma coroa de espinhos, agora na sua cabeça terá uma coroa de ouro, seus olhos é como chama de fogo, e ele vai vir com toda a glória, com todos os seus anjos, seus cavaleiros, milhares de anjos, milhões que não poderia jamais ser contado. E ele virá para buscar aquilo que lhe pertence, que é eu e você também. E agora, na sua coxa, está escrito ali, no Apocalipse 19:16, diz assim: no seu manto, sobre a sua coxa, está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele dará ordem aos seus anjos para separar aquilo que é de direito, que é os filhos de Deus, os escolhidos de Deus. Saiba de uma coisa:
Jesus ama eu e ama você também. Jesus um dia veio a essa terra e se entregou por mim e por você. E se fosse necessário, eu acredito que Jesus faria isso outra vez. Mas agora, nós estávamos condenados à morte, como diz Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Mas quando Cristo se entregou naquela cruz, por mim e por você, Ele nos deu de volta a vida, para que nós possamos crer nele e ter vida eterna. Veja que Cristo disse que Ele quer que nós tenhamos vida, mas vida em abundância. João capítulo 10. Né? Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque essas palavras que eu acabei de ler agora com você, são as palavras realmente que Cristo um dia vai dizer, pois foi Ele mesmo que disse. E o dia que Ele vir sobre as nuvens do céu, todo o povo da terra vai se lamentar. Todo mundo da terra aqueles que fizeram o mal, que não se entregaram a Cristo, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, vão se lamentar muito, mas aí já será tarde demais, porque você não pode ficar achando que você vai fazer tudo hoje e sempre adiando o seu chamado. Veja que o Espírito Santo está falando ao seu coração, chamando você. Eu vou ler aqui um texto em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que diz assim: assim diz o Espírito Santo, assim diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração como no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então não endureça o coração para Cristo. Se entregue a Deus, se entregue a Cristo, porque um dia vai haver essa volta de Cristo. E se nós não estivermos preparados, com certeza vamos ficar. Porque a vontade de Deus é que ninguém se perda, que ninguém fique aqui. Mas Deus também não pode levar você obrigado para o céu. E para fechar aqui esse estudo de hoje, eu vou ler aqui um verso para você, ao qual eu gosto muito. E esse verso faz todo o sentido para ver o que Deus fez por mim e por você, e que um dia também o que vai acontecer. Esse texto está aqui em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler aqui do versículo 5 até o versículo 11, para nós fechar esse estudo aqui, para você ver aqui o que Deus fez por nós e o que vai acontecer quando isso terminar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: esse aqui é o amor de Cristo, é o amor da humildade de Cristo, né? Ele vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aqui está dizendo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo ao qual ele devia se apegar. Veja, esse texto ele é muito forte, porque diz assim, que nós tem que ter o mesmo sentimento que há em Cristo. Que Cristo, sendo como Deus, ele não se apegou como Deus. E como ele deveria se apegar, porque ele é o próprio Deus, né? Aí no versículo 7 diz assim: mas a si mesmo esvaziou, tomando a forma-se de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Agora, veja,
Veja o que Cristo fez. Ele, sendo Deus, ele se esvaziou, deixou seu poder todo no céu e veio, pisou aqui nessa terra corrompida, mas veio para que eu e você pudesse um dia chegar na plenitude e ter a vida eterna. E diz que ele se esvaziou, deixou todo o seu poder no céu para vir aqui e ser obediente. Ele obedeceu, ele foi fiel. Ele foi levado, como diz Isaías capítulo 53, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Ele não abriu a sua boca. Jesus não reclamou. Jesus foi quieto, como ovelha. Mataram ele. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Depois também você pode ler esse texto lá em Isaías capítulo 45, nos versículos 23, que eu vou ler agora para você. E aí então, portanto, é que ele é digno de toda a honra e toda a glória. Todos os anjos vão ajoelhar diante de Cristo e vai dar. Digno é o Cordeiro de toda a honra e toda a glória. E no versículo 9 de Filipenses capítulo 2 diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Esse texto é emocionante. Deus deu um nome sobre todos os nomes que está no céu e na terra, que todos os joelhos e língua, todos os joelhos se dobrem e toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Não é outro nome dado a outro, a não ser esse nome. Só pelo nome de Jesus Cristo que nós somos salvos. Não adianta você orar para outra pessoa, para Maria, para João, para Pedro. Não existe. Depois você pode ler 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só existe um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Nós só podemos ser salvos por Jesus. O texto é claro em dizer. Então eu te convido a você a se entregar a Cristo. A deixar o meu eu do lado. A deixar as coisas que eu gosto do lado e servir a Cristo. Pois você pode ter todas as coisas desse mundo, mas você pode perder a sua salvação. Cristo não quer que você perca, e nem eu perda a minha salvação. Mas Cristo não vai poder fazer nada ao qual você não queira. Jesus te ama. Ele derramou o sangue naquela cruz por mim e por você. E ele disse que aquele sangue que um dia foi derramado, ele derramou para a remissão dos pecados. Mas um dia ele vai voltar aqui. Como ele disse, ele já preparou o lugar. E agora nós estamos esperando a sua bendita volta. Eu espero que você tenha entendido, que você entregue a sua vida a Cristo. Entregue de todo o seu coração. Como diz Hebreus capítulo 3, versículo 7, o Espírito Santo diz: se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. É isso que nós desejamos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você continue fazendo os estudos da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Entregue a sua vida ao Senhor e o mais Ele o fará. Bom, antes de nós terminarmos aqui esse estudo, eu gostaria de orar mais uma vez com você. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse estudo. Senhor, a sua vinda está próxima, Senhor. E nós estamos a cada dia mais, Senhor, apressando a sua vinda e orando, Senhor, para que estamos preparados diante de Ti quando o Senhor voltar. E que prepara, Senhor, todos aqueles, Senhor, que andam perdido. Que o Senhor toque com o seu Espírito Santo no coração deles, Senhor, para que eles se preparam, Senhor, para que quando o Senhor vier, eles estejam em pé diante de Ti. Que o Senhor nos abençoe a cada um de nós. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Eu espero você em outro vídeo. E que Deus te abençoe e te guarde.